A casa vitoriana era uma armadilha mortal. Esta é a verdade sem filtros daquela era. Sob o verniz da domesticidade, havia veneno. Estava no leite, preservado com formaldeído. Estava nos doces, coloridos com chumbo. E o mais gótico estava nas paredes. O papel de parede verde esmeralda, a cor da moda, era feito com arsênico. Em quartos úmidos, o papel de parede liberava gás arsina no ar. Crianças adoeciam e morriam misteriosamente em seus berços, e ninguém sabia por quê. A casa não era um refúgio, era uma câmara de gás lenta, e o veneno era o símbolo máximo da decoração. Esta é a estética da urgência da história de hoje. O inimigo não era um exército, era o próprio lar. E a mulher que declarou guerra a essa ameaça invisível foi Ellen Swallow Richards. Ela foi a primeira mulher a entrar e a primeira a se formar no MIT, o templo da engenharia. Mas o patriarcado não sabia o que fazer com ela. Eles a apagaram. Eles a baniram dos laboratórios principais, onde os homens faziam o trabalho importante. Eles a confinaram ao que consideravam o lugar da mulher, a casa. Eles não perceberam que ela não era uma dona de casa. Ela era uma química. Eles a empurraram para o ambiente doméstico. Então, ela o transformou em seu campo de batalha. Esta é a denúncia. Ellen pegou amostras do papel de parede mortal. Ela testou a água poluída que causava febre tifoide. Ela analisou os alimentos adulterados que matavam os pobres. O patriarcado riu de sua ciência, chamando-a de economia doméstica para trivializá-la. Mas Ellen estava, na verdade, fundando um campo de batalha inteiramente novo, a química ambiental. Ela foi a primeira a escavar os venenos que os homens, em sua busca pelo lucro industrial, esconderam dentro de nossas próprias casas. Oi pessoal, aqui é a Kimi e você está no Herstory Root, o canal onde a gente mergulha fundo nas histórias das mulheres que mudaram o mundo, mas que nem sempre receberam o reconhecimento que mereciam. Se você é nova por aqui, bem-vinda! Se você já é da família, você sabe que aqui a gente não faz resuminho superficial de meia página de enciclopédias. A gente vai a fundo, com detalhes, com emoção, com contexto, porque essas mulheres merecem muito mais do que notas de rodapé na história. E hoje estamos escavando a história da mãe da ecologia moderna. Esta é a denúncia de Ellen Swallow Richards. Ela foi a primeira mulher admitida no Massachusetts Institute of Technology, o MIT, a primeira mulher a se formar e a primeira instrutora. E o MIT, em troca, se recusou a lhe dar um PhD, se recusou a lhe dar um cargo de professora e se recusou a lhe pagar um salário por grande parte de sua carreira. Ela foi a voluntária, a esposa, o mesmo apagamento gótico que vimos com Maria Goeppert-Mayer. Eles a marginalizaram, forçando-a a criar seu próprio laboratório feminino em um sótão, longe dos homens sérios. Mas a verdade sem filtros é que daquele sótão ela fez o trabalho mais importante da instituição. Ela conduziu o primeiro grande estudo sobre a qualidade da água da América. Ela fundou a engenharia sanitária. Ela mapeou a poluição. E qual foi a recompensa do patriarcado? Eles pegaram seu trabalho, seus dados, sua ciência e a chamaram de mãe da economia doméstica. Eles apagaram a engenheira química e a substituíram por uma figura de cozinha. Aqui, vamos escavar a cientista radical que eles tentaram enterrar sobre um avental. Em 1870, o Massachusetts Institute of Technology, MIT, era uma fortaleza. Era o novo sacerdócio masculino da ciência aplicada. Era o lugar onde os homens construíam o futuro industrial, um futuro de aço, vapor e produtos químicos. E então,
Ellen Swallow, formada pelo Vassar College, bateu a porta. Ela não pediu para ser aluna. Isso era impensável. Ela pediu para ser uma estudante de pós-graduação. Os curadores ficaram horrorizados. Admitir uma mulher? Isso iria distrair os homens. Isso iria rebaixar o padrão. Isso iria contra a ordem natural. Mas Ellen era uma química brilhante e o MIT precisava de bons alunos. Eles chegaram a um acordo gótico, uma denúncia perfeita do sistema. Eles a aceitaram, mas com uma condição. Ela não seria uma estudante pagante. Ela seria admitida gratuitamente, como uma voluntária. Ela seria um experimento especial. Esta é a verdade sem filtros do apagamento burocrático. Ao não cobrar dela, o MIT não precisava admitir oficialmente em seus registros que tinha uma aluna. Ela era um fantasma. Ela estava lá, mas não estava. Ela chegou e foi imediatamente isolada. Ela era a única mulher em um mar de homens que a viam como uma curiosidade ou uma aberração. Ela era brilhante. Ela se formou em 3 anos. E então, o patriarcado agiu novamente. Ela havia provado seu valor, mas eles se recusaram a lhe conceder o doutorado que ela merecia. Em vez disso, eles lhe deram um 2º diploma de bacharelado. E, claro, se recusaram a contratá-la como professora. Ela era boa o suficiente para fazer o trabalho, mas não para receber o título ou o salário. Ellen Swallow Richards não aceitou um não. Se o patriarcado não lhe dava um emprego, ela o criaria. E se eles não a deixavam entrar em seus laboratórios, ela construiria o seu. Esta é a escavação de sua tenacidade. Ela sabia que outras mulheres queriam estudar ciência, mas eram barradas na porta, assim como ela. Usando seu próprio dinheiro e o de mulheres aliadas em Boston, ela fundou o Women's Laboratory, Laboratório da Mulher no MIT, em 1876. Era um laboratório construído por mulheres, para mulheres. Esta é a estética gótica da segregação. O MIT, graciosamente, lhe deu um espaço, um sótão, um espaço apagado e fora do caminho, longe dos corredores principais. Era literalmente um apartheid científico. Os homens trabalhavam nos laboratórios principais. As mulheres eram segregadas em seu sótão. Mas a verdade sem filtros é que o laboratório de Ellen se tornou o centro de inovação mais importante do campus. Enquanto os homens se concentravam na teoria, o laboratório da mulher, sob a direção de Ellen, estava resolvendo os problemas reais que matavam pessoas. Eles não estavam fazendo ciência de senhora. Elas estavam fazendo química industrial. Elas analisavam minérios, o trabalho de Ellen com seu marido, testavam a pureza do ar em salas de aula superlotadas e, o mais importante, começaram a analisar a água. Ellen e suas alunas se tornaram as principais especialistas do estado em química sanitária. Elas eram a linha de frente. O patriarcado pensou que, ao colocá-las em um sótão, estava silenciando-as, mas eles apenas lhes deram a cobertura perfeita para iniciar uma revolução. A estética da urgência da década de 1880 era a febre tifoide. As cidades estavam explodindo em tamanho e seus sistemas de esgoto eram medievais. O esgoto cru estava vazando diretamente para os rios e poços de onde as pessoas tiravam sua água potável. Milhares estavam morrendo de cólera e tifoide, doenças transmitidas pela água. Era um ciclo de morte invisível. A ciência suspeitava da água, mas não havia prova em larga escala. Ninguém tinha um mapa da poluição. Ellen Swallow Richards decidiu criar o mapa. Em 1887, trabalhando, ainda em grande parte não remunerada, para o estado de Massachusetts, ela liderou a Grande Pesquisa Sanitária de Massachusetts. Foi um feito logístico monumental.
Ela e sua equipe coletaram e analisaram mais de 40.000 amostras de água de todo o estado. Ela transformou seu laboratório em uma fábrica de dados. Ela inventou novos métodos e equipamentos para medir os níveis de cloro, amônia e nitratos, os marcadores químicos do esgoto humano. O resultado foi a denúncia final. Seu mapa provou conclusivamente que as mortes por febre tifoide estavam diretamente ligadas aos níveis de esgoto na água potável. Ela deu ao mundo a prova inegável. Seu trabalho forçou a legislatura a agir. Com base em seus dados, o Estado construiu a primeira estação moderna de tratamento de água dos Estados Unidos, em Lawrence. Ellen Swallow Richards, a voluntária do sótão, havia fundado a ciência da engenharia sanitária. Ela salvou milhões de vidas. O apagamento? Os professores homens do MIT publicaram os resultados sob seus nomes. O patriarcado continuou tentando empurrá-la para a esfera doméstica. Então, Ellen decidiu levar a estética gótica da ciência para o coração do lar. Esta é a escavação de sua vingança intelectual. Se a cozinha era o único laboratório que eles lhe dariam, ela transformaria em uma fortaleza científica. Em 1890, ela fundou a New England Kitchen, ou Cozinha da Nova Inglaterra. Não era um restaurante, era um laboratório de nutrição, uma denúncia contra a comida que estava matando os pobres. A verdade sem filtros é que os imigrantes pobres em Boston estavam morrendo de desnutrição mesmo comendo, porque eles não sabiam como cozinhar os alimentos americanos baratos. Eles tentavam fazer pão com farinha de milho, que não tem glúten, e falhavam. Eles estavam doentes e fracos. Ellen usou sua química. Ela analisou o valor nutricional, o custo e a preparação dos alimentos. Ela inventou refeições baratas, densas em nutrientes, e as vendeu por centavos. Ela inventou a ciência da nutrição. E então, ela fez sua jogada mais radical. Ela pegou essa ciência, análise de água, testes de alimentos, química de venenos domésticos como o arsênico, e a agrupou. Ela precisava de um nome para essa nova ciência do ambiente humano. Ela a chamou de ecologia, oikology. Mas o mundo acadêmico masculino rejeitou o termo. Eles a ridicularizaram. Então ela renomeou com um termo que eles não podiam recusar, um termo que parecia feminino e seguro: economia doméstica. O apagamento foi completo. A engenharia química ambiental foi escondida, como um cavalo de Troia, dentro da economia doméstica. A Feira Mundial de Chicago, em 1893. O maior espetáculo da Terra, a celebração da tecnologia e do futuro. E nos bastidores, uma bomba relógio sanitária. Milhares de pessoas estavam adoecendo. Um surto de febre tifoide varrendo os terrenos da feira. A verdade sem filtros é que o sistema de água era um caos. Mas havia um prédio seguro. O Women's Building, o edifício da mulher. E lá estava Ellen Swallow Richards. Esta é a denúncia gótica. Ellen não apenas organizou as exibições, ela assumiu o controle da infraestrutura. Ela se recusou a confiar na água da cidade. Ela instalou seu próprio sistema de filtragem de água potável dentro do edifício da mulher, garantindo que as mulheres tivessem um refúgio seguro da praga. Mas ela foi além. Ela pegou a cozinha da Nova Inglaterra e a reconstruiu na feira, provando que a comida científica e nutritiva poderia alimentar o público em massa. Ela estava efetivamente administrando a única zona de biossegurança em toda a feira. O patriarcado a apagou do grande palácio da engenharia, o salão principal, relegando-a ao edifício da mulher.
Então, ela transformou o edifício da mulher no único lugar onde a ciência realmente funcionava. Ela provou que a engenharia sanitária e a nutrição não eram trabalho de mulher secundário. Elas eram a diferença literal entre a vida e a morte. Enquanto os homens celebravam a eletricidade, Ellen estava silenciosamente salvando as pessoas do esgoto. Ela estava tratando o mundo como um único corpo e o lar como o órgão mais vital. A escavação de seu legado revela o quão à frente ela estava. O termo ecologia, que ela tentou popularizar em 1892, foi a sua maior contribuição filosófica. Décadas antes de um movimento ambientalista nascer, décadas antes de Rachel Carson escrever sobre o DDT, Ellen Swallow Richards já estava fazendo a denúncia. Ela não via a poluição da água, a poluição do ar e a comida envenenada como problemas separados. Ela os via como um único sistema falho. Ela chamou isso de ecologia humana. A verdade sem filtros é que ela foi a primeira pessoa a conectar a saúde pública diretamente ao meio ambiente industrial. Ela viu as fábricas despejando resíduos nos rios e entendeu que esse veneno voltaria para a mesa de jantar. Ela foi a primeira a exigir que o governo regulamentasse a indústria, não por razões estéticas, mas por razões de saúde pública. Ela estava lutando contra o capitalismo industrial descontrolado, usando a química como sua arma. Mas o apagamento foi total. O mundo científico masculino, focado na natureza selvagem, trabalho de homem, e não no ambiente doméstico, trabalho de mulher, ignorou seu chamado. Seu termo ecologia foi esquecido, e quando foi redescoberto décadas depois, foi atribuído aos biólogos e naturalistas homens que vieram depois dela. A mulher que fundou a química ambiental foi mais uma vez apagada por aqueles que beberam a água limpa que ela lhes deu. Ellen Swallow Richards morreu em 1911, aos 71 anos. Ela morreu de exaustão, literalmente. Anos de trabalho não remunerado, de lutar por cada centavo de financiamento, de travar uma guerra solitária contra a poluição e a doença, haviam destruído seu corpo. Ela passou sua vida inteira ligada ao MIT. Ela foi sua primeira aluna, sua primeira graduada, sua primeira instrutora. Ela deu ao MIT sua reputação em engenharia sanitária. E a denúncia gótica final? O MIT nunca, em toda a sua vida, lhe deu um cargo de professora titular ou um PhD. Imediatamente após sua morte, o apagamento se consolidou. O patriarcado, finalmente seguro com ela morta, fez seu movimento. Eles pegaram sua ciência radical, a ecologia humana, e a esterilizaram. Eles a transformaram permanentemente em economia doméstica. A química, a engenharia, a toxicologia, tudo isso foi apagado. O que restou foi a versão domesticada, nutrição, costura, limpeza. Eles a transformaram em uma dona de casa glorificada, um símbolo seguro para as meninas. E o Laboratório da Mulher, o bastião de ciência feminina que ela construiu? O MIT o fechou. Eles o absorveram, pegaram seus recursos e efetivamente o dissolveram. A verdade sem filtros é que o sistema patriarcal usou sua mente de graça por 40 anos, e assim que ela morreu, eles fecharam a porta atrás dela para garantir que nenhuma outra mulher como ela pudesse entrar. O apagamento de Ellen Swallow Richards foi quase perfeito. Ela não está em nossos livros de química. Ela não é celebrada como a mãe da EPA, Agência de Proteção Ambiental. Mas ela é a voz esquecida que você ouve toda vez que abre uma torneira e bebe água limpa sem medo da febre tifoide. Ela é a razão pela qual você pode verificar os rótulos nutricionais em seus alimentos. Ela é a mulher que nos ensinou que o lar é o ecossistema mais importante de todos.
Aqui no Her Story Root, nós escavamos a verdade. Ela não era uma dona de casa. Ela era uma engenheira química revolucionária. A mulher que o MIT se recusou a pagar é, ironicamente, uma das alunas mais impactantes que a instituição já produziu. Eles a empurraram para a cozinha e ela, em resposta, limpou o mundo. A história dela merecia ser contada. A raiz da história dela flui em cada copo de água limpa. Obrigado por mergulhar fundo conosco. Não se esqueça de se inscrever e dar o seu like se você acredita que essas histórias precisam ser contadas. E não perca nosso próximo episódio, onde continuaremos nossa escavação.